Primeira coisa é o seguinte, naquelas manifestações de 2013, eu fui um daqueles presos nas primeiras manifestações, inclusive de forma injusta, porque o policial que me prendeu naquele momento, me deteve, disse que eu estava participando de um suposto quebra-quebra num shopping lá perto das manifestações, o que não ocorreu, depois foi provado, tanto é que eu fui solto na sequência, só que eu fui solto de madrugada. Mas o que acontece? Naquele momento, o Alckmin e o Haddad estavam juntos na mesma política, eles aumentaram junto a tarifa, combinaram de aumentar juntos, eles botaram a polícia para reprimir junto os movimentos estudantis e outros movimentos que estavam lá, inclusive os metroviários de São Paulo estavam lá, inclusive naquele período também a Dilma também ofereceu a Força Nacional para poder ajudar na repressão se fosse necessário. Estou dizendo que naquele momento eles se pareciam, certo? A origem do PT, a origem do Haddad é diferente da origem do Alckmin. Agora, do ponto de vista de projeto, não é estranho o Lula estar com o Alckmin, porque, nesse ponto de vista, eles defendem um projeto que é manter a situação como está, ou seja, os banqueiros continuarem banqueiros, os latifundiários continuarem latifundiários, ou seja, o país continuar da forma como está. A diferença é que eles querem tirar apenas o Bolsonaro, mas, do ponto de vista de projeto de país, o Alckmin e o Lula e o Haddad, do meu ponto de vista, infelizmente, é o mesmo projeto, para a desgraça da classe trabalhadora e para parte dos trabalhadores do PT que acreditam que poderia ter uma mudança que, infelizmente, não vai ocorrer com o governo do PT, porque já teve governo do PT, tanto na Prefeitura de São Paulo como teve no país, e as grandes mudanças que se esperaram não ocorreram. Mas aí, numa situação como essa, o senhor anularia o voto, então? Ou vai no menos pior? Não, no primeiro turno, nós estamos lançando a companheira Vera, presidente, uma candidata mulher negra para a presidência do país, que é a candidata do PSTU. No segundo turno, nós vamos avaliar dependendo da conjuntura. Do ponto de vista de projeto, o PSTU não tem acordo com o projeto de manter um governo a serviço dos de cima, como a gente fala, dos grandes empresários. Isso não tem um acordo. Mas nós vamos avaliar taticamente o risco que tem um novo governo, caso o Bolsonaro passe para o segundo turno, o risco de uma ditadura a partir, inclusive, dentro das próprias instituições. Então, nós vamos avaliar, então, essa é uma avaliação que nós vamos fazer no segundo turno. E em São Paulo, nesse caso, quando ela te perguntou do Haddad, né? E nesse caso de São Paulo, aí como é que fica também? Vai avaliar, porque o senhor é o candidato, claro, caso Sim. Não vá para o segundo turno, vai avaliar ou embarcaria numa candidatura do PT? Não, desde já nós vamos avaliar no segundo turno. Agora, uma coisa certa, primeiro, a nossa pré-candidatura, a ideia é a gente se opor ao projeto do PT, mas se opor também aos outros projetos, inclusive do Tarcísio, que é o representante do Bolsonaro no estado de São Paulo. E os outros projetos, as outras alternativas, que, do nosso ponto de vista, são alternativas que servem aos patrões de conjunto. Então, desse ponto de vista, não tem um acordo nenhum com o PT. Agora, nós vamos avaliar taticamente se há um risco para a sociedade, uma volta de um regime autoritário, e nesse sentido, a gente, se taticamente for a gente achar conveniente, nós vamos fazer, porque, na nossa opinião, o voto, nesse sentido, é tático no segundo turno, mas não vamos fazer uma avaliação política nesse momento, no segundo turno, quando chegar o momento. Mas o senhor não sabe avaliar hoje se existe um risco autoritário de um segundo governo Bolsonaro? Eu acho que muita gente já faz essa avaliação desde o primeiro ano do governo Bolsonaro. O PSTU não tem essa avaliação do que seria esse risco de um segundo turno de Bolsonaro? Na eleição passada, no segundo turno, o PSTU fez um voto no PT contra a possibilidade de entrar o governo Bolsonaro, exatamente pelo risco que ele era. Mas nós queremos fazer essa avaliação no momento preciso para ter uma ideia melhor. O governo Bolsonaro, de fato, faz alusão à volta de uma ditadura, a fechar o regime, esse é um jogo que ele está colocado, mas essa discussão nós vamos fazer com o conjunto do partido, das organizações do Polo Socialista Revolucionário que nós estamos, que vai para além do PSTU, esse debate sobre a nossa atuação no segundo turno, entendendo que é uma questão tática, sim, e entendendo também que a nossa diferença com o PT é profunda, porque nossos projetos, nesse sentido, do ponto de vista de classe, é o oposto do que é o PT.